lateralidade, dominância lateral na criança? A lateralidade é uma área da psicomotricidade e é muito importante que a lateralidade seja bem desenvolvida, pois ela é requerida em várias questões do dia a dia, na vida diária da criança. Ela também é importante para o período da alfabetização, tanto para aprender a ler, no período da leitura, quanto a escrever no período da escrita. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento Aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Para falarmos sobre lateralidade, primeiro você precisa entender o que é lateralidade. Lateralidade, segundo Oliveira, é uma especialização dos hemisférios encefálicos que permite ao ser humano a realização de ações complexas, como as motoras, psíquicas e a linguagem. Cada hemisfério tem funções próprias e especializadas. Então, lateralidade é definida como uma preferência neurológica que se tem para um determinado lado do corpo no que diz respeito aos olhos, ouvidos, mãos e aos pés. É importante que você saiba que a lateralidade ela só é definida aos 7 anos. E antes disso, a criança tem preferência lateral. Então é muito importante que na primeira infância a criança explore com ambos os lados do corpo. E como a lateralidade se desenvolve? A premissa é que primeiro a criança precisa ter uma dominância do seu eixo. Nós temos uma linha imaginária que passa por meio do nosso corpo. Então a criança inicialmente precisa ter a dominância desse tronco relacionado a esse eixo. Depois das pontas, as mãos, os pés, a gente está falando dos movimentos finos, para que daí depois que a criança tem essa dominância desse tronco, ela vai desenvolver essa lateralidade. Então, se a gente parte dessa premissa, se a criança não sustenta o corpo dela aqui, sentada na cadeira, ela tampouco vai controlar os movimentos finos. De nada vai adiantar essa estimulação de movimentos finos, porque a premissa é que a dominância seja o tronco e depois os eixos, mãos e pés. Então, na prática, é isso. Primeiro, essa criança precisa ter o controle, ter essa dominância desse tronco sentada. Vamos analisar algumas imagens. Então, nessa imagem, primeiro, o bebê está ali deitado. Inicialmente, primeiro, a criança vai aproximar essas mãos da linha média do corpo. Lembra da linha imaginária que eu falei que divide um lado direito e esquerdo do nosso corpo? Então, primeiro, a criança fazendo essa aproximação das mãos, ela vai dar uma informação para o cérebro dela de que existem dois lados neste corpo. Nessa segunda imagem, no bebê sentado, a gente vê que esse bebê vai e pega um objeto. Ele já está conseguindo pegar esse objeto com uma mão. E aqui é uma preferência lateral. Ainda não é uma lateralidade definida. E aí, nessa fase, o bebê vai ficar explorando esse brinquedo, esse material, esse objeto, brincando de uma mão para a outra, ainda seguindo nessa informação que chega para o cérebro de que há dois lados desse corpo, há dois hemisférios. Aqui nessa imagem nós vemos essa criança em pé. Nesse momento, a criança vai conseguir fazer a dissociação lateral. O que seria isso? Isolar um lado e usar o outro, porque é exatamente isso que acontece quando a gente se coloca em pé. A gente dissocia o que um lado está fazendo para o outro. Pensa no processo do caminhar, da marcha. É exatamente isso que está acontecendo. Um lado fica ali isolado para que o outro realize um movimento. E é exatamente isso que acontece para que a escrita ocorra. Também ocorre no pintar, no usar a tesoura, no comer, no escovar o dente. Cada lado está fazendo alguma coisa. Deu para entender esse processo? Para se desenvolver essa lateralidade. E quais são os tipos de lateralidade? 1. O destro verdadeiro. O que seria isso? O destro verdadeiro é aquele que usa mão, pé, olhos e ouvidos para tudo o que vai fazer. Se ele vai atender o celular, é com o lado direito. Se alguém chama ele, ele olha pelo lado direito. Se ele vai realizar qualquer atividade, é sempre a mão direita, que precisa da mão. Se vai realizar o chutar,
o andar, o subir alguma coisa é a mão, é o pé direito que vai primeiro. E nesse destro verdadeiro, quem manda o comando é o cérebro do lado esquerdo, que manda o comando para que o destro verdadeiro ocorra. Número 2, temos o canhoto verdadeiro. É aquele que usa ouvido, olhos, mãos e pés sempre, para tudo que vai fazer quando precisa do olho, quando precisa do ouvido, quando precisa da mão, quando precisa do pé. E quem manda o comando para isso é o hemisfério direito, o cérebro do lado direito, que manda essa informação para que todo o lado esquerdo desenvolva essa lateralidade. 3. E nós temos o ambidestro. É aquele que tem a dominância lateral de olhos, ouvidos, isso mesmo, olhos, ouvidos, mãos e pés de ambos os lados. Número 4, lateralidade cruzada. O que é isso? É quando, por exemplo, o olho e a mão é o lado direito e o ouvido e os pés é o lado esquerdo. Não necessariamente precisa ser assim, olho e mão direito. Não, pode ser trocado, pode ser o inverso. Mas vai acontecer que duas partes vão ser de um lado e duas partes vão ser de outro. Por isso, lateralidade cruzada. Imagina a confusão que é para esse cérebro. Inclusive, esse assunto da lateralidade cruzada vale um vídeo falando só sobre isso, né? Conta nos comentários se um vídeo sobre esse assunto te interessa, para você entender melhor como que ocorre isso nesse cérebro, já que o comando ele é cruzado, porque se eu sou um destro é o lado esquerdo que manda. E nesse caso da criança que tem a lateralidade cruzada, como que ocorre esse desenvolvimento psicomotor dela? Como que a gente pode estimular essa criança que tem essa lateralidade cruzada, esse indivíduo que tem essa lateralidade cruzada? E 5, há alguns autores que dizem que existe a lateralidade indefinida. É quando a criança tem 5 ou 6 anos e a preferência lateral dela ainda não se estabeleceu. Porque eu disse para vocês que 7 anos que vai ser definido, mas por volta de 5, 6 a criança já vem apontando qual que vai ser. Mas a gente define que realmente ela é destro verdadeiro, canhoto verdadeiro, ambidestro ou lateralidade cruzada para os 7 anos. Então, tem autores que trazem essa questão aí da lateralidade indefinida. Achei importante trazer essa informação para vocês. E como estimular o desenvolvimento da lateralidade na criança na primeira infância? Vamos aprender isso, mas antes, se você está gostando desse conteúdo, está sendo de valor para você, já vem aqui e deixa o seu like para mim. E aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, caso o assunto sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância faça sentido para você e você quer saber mais. Antes de dar sugestões para você estimular o desenvolvimento da lateralidade da criança, é importante eu salientar que o ambiente influencia no desenvolvimento da lateralidade da criança. Pensa só comigo, eu sou destra. Eu vou entregar algo para a criança. Automaticamente eu faço o quê? Eu pego com a minha mão direita e levo onde? Na mão direita dessa criança. Então eu estou influenciando. Então o que eu devo fazer? Número 1. Não estimule ou provoque a definição da lateralidade da sua criança. Isso é um processo para ela e não deve ser provocado, exigido que seja assim. Número 2. Coloque o talher ou os talheres no centro na hora da criança comer lá na mesa. E não defina já o lado, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E deixa que ela faça essa preferência lateral dela. Lembra que eu disse lá no início que é muito importante que na primeira infância a criança experimente ambos os lados do seu corpo. E isso também vale para lápis, brinquedos e outros objetos. Quando você tiver que entregar para a criança, colocar para ela usar. Sempre deixe no centro para que ela faça a preferência e para que ela explore ambos os lados do seu corpo. 3. Brincar com bola. Você pode brincar jogando para que a criança segure com ambas as mãos, para que ela jogue a bola com ambas as mãos, para que ela jogue a bola com uma mão, depois com a outra mão, para que ela chute a bola com o pé, a bola parada, ela andando e chutando a bola, ela correndo e chutar a bola e experimentar os dois lados do corpo brincando com essa bola, tanto com as mãos, tanto com os pés. 4. Pular. Também experimente pular usando os dois pés, usando um pé, depois o outro,
de várias formas possíveis. Você pode pegar uma superfície mais alta, pular de cima para baixo, você pode brincar de amarelinha de várias formas diferentes, dê várias possibilidades desse estimular, desse pular, experimentando sempre os dois juntos e os dois separados. 5. Você pode brincar de os meus olhinhos estão vendo. E você pode usar, por exemplo, um rolinho de papel higiênico. Eu pintei esse rolinho. Ou qualquer outra que seja similar a isso. Como que é essa brincadeira? Você vai colocar nos seus olhos ou você vai falar para a criança: os meus olhinhos estão vendo, e no ambiente que você está, fale o nome de alguma coisa daquela cor, caso a sua criança já conheça cores. Então, os meus olhinhos estão vendo uma coisa azul. E aí, quando a criança for fazer isso, ela vai usar um binóculo. Então, ela vai colocar no olho: os meus olhinhos estão vendo. Você pode fazer num olho e ela vai te imitar depois no outro olho. Ou você pode pegar dois, colocar os dois ao mesmo tempo nos dois olhos e depois ir alternando uma hora o lado direito, outra hora o lado esquerdo. E vocês vão estimulando a lateralidade quanto à questão visual aí dessa criança de uma forma lúdica. Se ela não sabe as cores, você pode falar a descrição daquela coisa. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa que tem rodas, por exemplo. Os meus olhinhos estão vendo uma coisa que serve para deitar. Então, dê características fáceis para que essa criança olhe e saiba o que é, porque não importa ela descobrir, importa ela experimentar essa questão visual, estimulando ambos os lados ou os dois lados ao mesmo tempo. 6. Brincar de telefone sem fio. Não sabe o que é isso? Essa brincadeira aqui, ó. Você já fez? Você vai precisar de 2 latinhas e um barbante, uma linha, uma cordinha. E aí vocês vão ter uma certa distância e cada um vai ficar com o seu. E vocês vão falando ali e a outra lá vai ouvindo. E aí você também vai brincar dessa questão de alternar. Uma hora ouvir com um ouvido, outra hora com o outro. E outra forma de brincar dessa brincadeira é você ter pelo menos 3 pessoas e você falar alguma coisa no ouvido de uma, ela fala para o ouvido da outra e daí tem que voltar para você. Então pode ser de 3 é o mínimo para mais. E você vai falar uma frase, dependendo da idade da criança, uma palavra, uma frase com 2 palavras, vai aumentando um pouquinho de acordo com a capacidade neurológica dessa criança de conseguir entender o que você está falando. E você, de novo, pode ir falando pelo lado direito e falando pelo lado esquerdo na orelha dessa criança para a gente estimular esse ouvido, ambos os lados. E 7ª e última, brincar com os carrinhos, bonecas e diversos objetos e brinquedos que a sua criança tem aí, proporciona a essa criança uma possibilidade de treinar a sua lateralidade, de treinar ambos os lados do seu corpo. Ou seja, deixar a criança explorar livremente no seu dia a dia possibilidades para explorar essa lateralidade dela de forma lúdica por meio da brincadeira. Assim, nós também estamos estimulando o desenvolvimento da lateralidade. Não necessariamente você precisa fazer uma dessas atividades, brincadeiras que eu sugeri anteriormente. Por meio desse brincar e esse explorar diário, já está estimulando esse desenvolvimento da lateralidade da sua criança. Mas você sabia que para que a lateralidade da sua criança seja desenvolvida, ela primeiro precisa ter um bom tônus muscular? Não sabia? Então eu deixo como sugestão para você esse vídeo a seguir. E eu te aguardo lá, caso você queira saber sobre esse assunto. Tchau!